Hoje nós vamos falar sobre os jornais de medicina mais utilizados pelas médicas e pelos médicos para se atualizar. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós, pacientes. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre a importância dos médicos e médicos se atualizarem em língua inglesa. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no link da descrição. Nos enviaram uma pergunta sobre quais são os artigos e os jornais mais utilizados pelos médicos. Nesse vídeo a gente vai dar uma noção geral respondendo essa pergunta. Existem milhares de jornais científicos de medicina que podem ser utilizados para se atualizar, mas como na prática acontece a atualização na área de saúde? Existem algumas métricas bibliométricas que nos ajudam a direcionar quais são os jornais que estão mais em voga, ou seja, quais são os principais jornais da área de saúde. Essas métricas normalmente são associadas com a qualidade do jornal, mas na verdade elas não têm a ver com qualidade, elas têm a ver com o número de citações, ou seja, de quão em evidência, quantas citações são feitas sobre artigos naquele jornal. Um exemplo desses índices é o fator de impacto. Ele nada mais é do que a mediana do número de citações dos artigos de um determinado jornal científico. Ou seja, a gente pega aquele jornal por um determinado período, normalmente são 2 anos, a gente pega todos os artigos e o número de citações de cada artigo, a gente alinha em ordem crescente e aí então a gente pega o número do meio e verifica a mediana do artigo em termos de número de citação. Esse número é o fator de impacto. Um outro índice utilizado é o índice H, que é o H número de vezes que H artigos foram citados naquela revista. Então, por exemplo, se uma revista tem 10 artigos citados 10 vezes, o índice H é 10. Se uma revista tem pelo menos 100 artigos citados pelo menos 100 vezes, o índice H é 100 e assim por diante. Existem diversos outros índices com metodologias diferentes, mas normalmente o que eles têm em comum é fazer alguma métrica, seja ela mediana, seja ela uma média do número de citações por um determinado período de tempo. Apesar da gente ter uma tendência de olhar um ranqueamento e achar que o jornal com melhor índice tem mais qualidade, a gente tem que lembrar que, na verdade, a qualidade do artigo tem que ser vista por cada artigo, pela análise qualitativa e quantitativa do artigo em si. Não dá pra gente avaliar um jornal apenas pelo número de citações. Aliás, essa é uma das maiores críticas utilizadas nesses índices e ranqueamentos feitos entre jornais, porque podem existir citações cruzadas, pode haver incentivos escusos da linha editorial daquela revista, incentivar artigos que normalmente geram mais citações, causando um possível desvirtuamento das citações originais ou verdadeiras de uma determinada revista. Independentemente disso, é importante a gente lembrar que existe sim então uma métrica de citações que pode nos ajudar a pelo menos guiar quais são os jornais com o maior número de citações. Lembrando que a gente sempre tem que comparar essas métricas dentro de uma determinada área do conhecimento. Por exemplo, medicina, comparar com medicina, matemática com matemática, engenharia com engenharia, assim por diante. Porque o número de citações de cada categoria normalmente é diferente. Mesmo dentro de uma determinada categoria, por exemplo, medicina, as especialidades entre si têm normalmente número de citações diferente. Então o correto seria comparar ou ranquear jornais que são da mesma especialidade médica. Pensando medicina no geral, para dar um exemplo, a gente tem na categoria medicina e medicina interna, medicina geral, 3 grandes revistas que se destacam. Um fator de impacto de 91 no último ano, quem mais se destaca em medicina geral é o The New England Journal of Medicine. Com um fator de impacto de 79 é a revista Lancet. Em terceiro lugar, com um fator de impacto de 56, está o Journal of the American Medical Association, mais conhecido como JAMA. A gente vai deixar nas referências o link para essas informações obtidas. A gente vai deixar também 2 rankings possíveis para você avaliar várias revistas científicas, categorizando nas mais diversas áreas e especialidades. É muito importante lembrar que na medicina em específico a gente tem algumas ferramentas que ajudam muito os médicos a estarem atualizados. Uma das principais mais utilizadas se chama UpToDate, que é uma compilação feita por uma empresa privada dos artigos mais importantes e recentes gerados numa determinada área do conhecimento. Então, através do UpToDate, você pode filtrar por doença, por especialidade, por área do conhecimento médico, um determinado assunto e achar tudo que existe de mais fronteira do conhecimento naquela área. O UpToDate, ele normalmente é revisado por pares especialistas daquela área e normalmente ele tem uma atualização de cada 4 meses, ou seja, ele não tem os últimos artigos das últimas semanas. E de uma forma prática, para o médico que está na linha de frente, atendendo pacientes, na assistência, num consultório, num hospital, acaba sendo uma forma bastante prática de se atualizar com o que existe de fronteira de conhecimento numa área.
Um exemplo muito legal do UpToDate foi que durante a pandemia de coronavírus, como muito conhecimento estava sendo gerado a todo momento, a plataforma, que é uma plataforma privada e paga normalmente, foi disponibilizada para pacientes e para médicos de forma gratuita durante a pandemia. E as atualizações feitas durante esse período foram semanais e mensais muitas vezes, ajudando quem está na linha de frente a tomar as decisões mais baseadas em evidências possível, enquanto o conhecimento estava sendo gerado na área de Covid. Uma outra publicação que ajuda bastante é o 5-Minute Consult, que também é uma publicação com um resumo das mais diferentes doenças e as mais diferentes especialidades médicas. Ele é como se fosse um resumo do UpToDate. E é interessante lembrar que quem é médico vinculado ao Estado de São Paulo, ou seja, que está vinculado e associado ao CREMESP, tem acesso gratuito através do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Então esse é um resumo, um direcionamento geral, tanto em termos de jornais, quanto do ponto de vista de conteúdo agregado na prática de plataforma, para um médico, uma médica se atualizar do ponto de vista assistencial. Informação de qualidade, ela pode estar na palma da nossa mão. Basta que a gente tenha esse padrão e critério na hora de se atualizar. Se você conhece algum jornal importante, alguma outra plataforma que a gente não citou aqui, deixa no comentário para todo mundo saber. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!